Vamos continuar, então, a leitura da aula de Silachara Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer aqui. Então, o subtítulo da aula que vamos ler agora, de Silachara Maharaj, é Shiravana Kirtan. Shiravana, escutar, Kirtan, falar sobre Deus, Kirtan, cantar os santos nomes, Kirtan, cantar as canções. Movimento do coração e da pregação. Shiravana Kirtan, o movimento do coração e da pregação. Então, uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupada, Sravati Nirmachara Maharaj. Ele deu essa aula no dia 14 de agosto de 2011. É a continuidade da aula anterior que estávamos vendo. Ele começa falando assim: eu sempre quero fazer... Deixa eu colocar... Hã? Como assim? Estava sem o microfone. Agora no começo sim, mas ele pega o som, mas é bom colocar aqui para pegar o som melhor, né? Se tiver problema no som, alguma coisa, vocês me avisam aqui. Então, Silachara Maharaj, voltando aqui na leitura, ele fala assim: eu sempre quero fazer uma conferência com os devotos, uma palestra, né, para os devotos, dar alguma palestra. Eu falei por Skype com os devotos da Rússia e da África do Sul ontem, ele diz. E hoje também eu falei com os devotos de Singapura, Austrália e também da Itália. Então, Silachara Maharaj era assim, esse era o humor de Silachara Maharaj. Dar aula, dar aula, dar aula. Ele não parava. E quando ele não estava falando por Skype, o que ele fazia? Ele ia de vilarejo em vilarejo pregar. Ele nunca parava de pregar. Silachara Maharaj todo dia, todo dia. Uma vez ele deu uma aula falando que ele não queria um sannyasi com ele, perto dele, na missão, que desse somente uma aula por dia. Ele falou, o sannyasi tem que dar várias aulas por dia. A função principal do sannyasi é dar aula, é pregar. Ele falou, para mim eu não quero do meu lado um sannyasi que dá somente uma aula por dia, ele falou. A pessoa paga a viagem para ele ir para o exterior, para viajar, né? O grupo paga a viagem, e ainda ele só dá uma aula por dia, Silachara Maharaj falou, e ele fica querendo escolher a comida que ele vai comer. Eu não quero esse tipo de sannyasi. Ele falou isso numa aula. Ele queria sannyasi que realmente tivesse entregue o corpo, a mente e as palavras ao serviço exclusivo a Deus. Esse é o voto de sannyasi que um sannyasi faz ao seu guru. Usar o seu corpo, as suas ações, as palavras e a mente somente o serviço a Deus. Então, ele falava isso, e ele dava o exemplo. Ele, na verdade, é o verdadeiro acharya, ele dá o exemplo. Veja só quantas aulas ele deu para quantas pessoas em poucos dias. E ele era incansável. Por quê? Porque o serviço devocional, ele não tira energia, ele dá energia. E é um sintoma muito bom quando nós que somos caídos, nós temos essa vontade de pregar. Um dos sintomas que o serviço está sendo feito corretamente, e Krishna está feliz conosco, é a vontade de pregar, a vontade de distribuir isso para os outros. Aquele que quer guardar somente para si, não é um bom sinal. E também Mahaprabhu não vai te dar a verdade se você quer guardar a verdade só para você. Ele nem dá a verdade para você. A Minaya não descende para aquele que não prega. Isso é Srila Siddhar Maharaj falando. Então ele continua falando aqui. Que ele havia falado com os devotos assim, de Singapura, da Austrália e também da Itália. E aí ele continua falando, eu fico sempre feliz em ver os rostos dos devotos. Ele queria ver quem estava na live, ele gostava disso, Silachara Maharaj, ver quem estava lá. E ele dava umas broncas de vez em quando. Se ele viu devoto com barba, se ele viu devoto cabeludo, ele dava bronca.
ele falava, quanto você ganha de isenção do governo para usar de imposto, para usar essa barba? Ele falava isso na aula. E aí um dia ele falou para o devoto, ele falou, e essa barba enorme aí, esse bigode que você tá? Ele falou, e o devoto saiu correndo e voltou com a barba e o bigode cortado, né? Então, por que ele fazia isso na frente de todo mundo? Porque se ele falar particular, a pessoa não faz. E ele usava essa estratégia. Ele falava na frente de todo mundo, para a pessoa ficar envergonhada e ir lá e fazer o correto. Então ele usava essa estratégia. Ele fazia muito isso, Srivacharya Maharaj. Ele ficava feliz quando vinha um devoto de cabeça raspada e sica. E tilaka. Então ele queria ver os devotos. Se ele visse um devoto sem a cantimala, se ele olhava tudo, Srivacharya Maharaj, enxergava muito bem. E se ele visse um devoto na live, sem cantimala, ele falava. Uma vez ele falou isso para um devoto aqui em São Paulo. O devoto apareceu, faz muito tempo isso. O devoto estava no Skype, a gente estava com Skype com ele na época, nem existia o Zoom ainda. Isso daí já tem mais de 10 anos. E ele olhou e falou, cadê sua cantimala? E aí o devoto falou, ela arrebentou, a Charya Maharaj. E aí ele falou assim, tem uma cantimala aí sobrando? Aí tinha. Ele falou, coloque imediatamente. Não podemos ficar sem cantimala. Cantimala faz parte da nossa vida devocional. Onde tem Tulasi Devi, tem Krishna perto. Então, a cantimala é feita de Tulasi Devi. A japamala é feita de Tulasi Devi. Então, ele olhava tudo. Srivacharya Maharaj olhava tudo. E quando você ia na Índia, ele cuidava de todo mundo. Ele olhava quem está bem acomodado, ele olhava se você tinha praçada para você, ele olhava quando entrava nos ônibus, todo mundo, se não ficou ninguém perdido por aí. Fazia-se uma contagem para ver se não ficou ninguém perdido no parikrama. Ele olhava tudo, ele era o verdadeiro pai nosso, ele olhava tudo, ele cuidava de tudo, com muito carinho, com muito amor. Ele era duro em termos de corrigir, mas tinha o coração do tamanho da lua, sei lá, do mundo, do universo. Ele sempre tinha carinho com todo mundo. Alguns que não conheceram ele, só assim de vista, falavam, ele é muito bravo. Não é questão de ser bravo, ele era enérgico. Ser bravo é uma coisa, ser enérgico é outra. Ele queria o nosso melhor, então ele puxava a orelha assim. Aquele que não puxa a orelha, o pai que não puxa a orelha do filho, ele não quer o bem do filho. É verdade. O pai que quer o bem do filho, a mãe que quer o bem do filho, o que ele faz? Ele quer corrigir o que está errado. Aquele que deixa o filho fazer o que quer, ele não está criando o filho para o mundo, ele está estragando o filho. Então, Srivacharya Maharaj, quando ele via algo errado, ele dava cutucada assim, ele falava. É claro que ele não falava tudo, porque a gente não aguenta, mas ele falava forte, às vezes, para alguns que aguentam. Aquele que aguenta, o guru fala forte para ele, para poder corrigir ele. Né? A função do guru é corrigir. Né? A função do guru é corrigir. E não é muito agradável corrigir. Pelo menos eu não gosto de corrigir os outros. Mas, nem as pessoas gostam de ser corrigidas. Mas esse é o grande problema. Mas também é desagradável ficar corrigindo os outros. Pelo menos na minha concepção. Mas muitas vezes é necessário. E aí, Srivacharya Maharaj, né, já que a gente está falando disso, eu tenho e-mails, tudo gravado dele falando que eu tinha que corrigir, eu tinha que dar o seva para os devotos. Ele falou, você está numa posição de dar seva para os devotos e corrigir os devotos da forma adequada. Ele falou, eu tenho escrito isso, né? Ele falando, você tem que agir da forma adequada e corrigir os devotos para que façam coisa da forma adequada. Então, é uma posição que não é muito confortável corrigir, porque ninguém gosta de ser corrigido. Então, quando você corrige, a pessoa vira a cara durante o tempo, a pessoa muda na hora, né? Você percebe. Às vezes para de vir. Na hora você percebe que a pessoa já mudou com você, mas isso é infantilidade nossa, né? Isso é uma coisa infantil. É o ego, né? O ego é muito grande, então a gente é infantil, tem o ego alto, e aí a gente fica de cara feia, mas depois é feito o arranjo e tudo volta ao normal, né? Mas tem que corrigir sim.
E a pessoa tem que ficar contente de ser corrigida quando está fazendo algo errado. Porque você quer seguir a vida inteira fazendo algo errado, então você não tem que ir para a escola. E a nossa, o Sri Chaitanya Sarasvati Mata, é uma escola devocional. É uma escola de Mahaprabhu. Então, a gente tem que ser corrigido e gostar de ser corrigido. A gente tem que gostar. Se alguém superior a nós corrigir a gente tem que ficar feliz e tentar não fazer mais o mesmo erro. Porque Srila Govinda Maharaj falou, errar uma vez, tudo bem, é humano, mas persistir no erro é burrice. Srila Govinda Maharaj falou isso. Não é inteligente você persistir no erro. Se a pessoa superior a você, superior em termos de conhecimento, de hierarquia, né? Porque existe uma hierarquia. E a hierarquia é para ser seguida. O sannyasi, ele está na hierarquia maior. Na verdade, o guru está na hierarquia maior. Depois vem o sannyasi, que é um monge rendido. Pelo menos deveria ser rendido. E aí vem aquela escala daquele que tem uma posição maior, né? Que está coordenando o templo, enfim, o pujari, né? Você vai perguntar sobre puja para quem? Para o pujari. O pujari vai te ensinar como fazer o puja. Então, existe uma hierarquia. E alguns não gostam de seguir hierarquias, mas tem que ser seguida. A gente tem que escutar aquele que sabe um pouco mais. Na verdade, ninguém sabe nada. Quem sabe mesmo é o guru. O resto está tudo aprendendo. Mas alguns sabem um pouquinho mais que os outros. Então, aquele que sabe mais tem que distribuir e aquele que sabe menos tem que aceitar a orientação. Isso é o correto, isso é o que os gurus falam. Ser humilde e tolerante. Né? Ser humilde e tolerante. Então, Srilacharya Maharaj, ele às vezes ele corrigia, ele gostava de ver, toda essa história que eu estou falando é porque ele gostava de ver os devotos na live. E não só ele, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, todo domingo, ele chama um por um. Ele chama um por um que está na live, ele fica feliz de saber que o devoto está lá, ele vê o rosto do devoto, ele pergunta como você está, ele gosta disso. O guru é o mestre. É a mesma coisa quem já deu aula sabe que ele gosta do aluno mais aplicado. Todo mundo que deu aula sabe que você tem preferência pelo aluno mais aplicado. Krishna é assim. Krishna não gosta de todo mundo igual. Krishna, ele é parcial. Isso é Srila Siddhar Maharaj falando. Krishna não é imparcial. Krishna é parcial. Ele dá 10 passos na direção daquele que dá na direção dele. Ele é parcial, ele gosta mais daquele que serve mais ele. E o guru, não que ele goste mais, mas ele fica mais feliz de ver os devotos lá. E Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, ele perguntou para mim no domingo agora, ele perguntou para mim na live, no Zoom, se tinha algum devoto do Brasil que ia para não, o Ora Purnima já foi. Para o Parikrama de Govardhana. A Parikrama do mês de Kartika. Ele perguntou, né? Eu falei, olha, que eu saiba, não. Né? Então, ele está querendo o Brasil próximo dele. Ele está querendo os devotos do Brasil próximo dele. Ele está querendo instruir a gente. Ele vê que tem uma lacuna, né? Então, ele está querendo... Porque Srilacharya Maharaj instruía nós. E ele não quer deixar essa lacuna, ele quer continuar a instruir. Mas, infelizmente, poucos entram na live dele. Poucos estão querendo a orientação dele. Né? Mas se a gente quer deixar o guru genuíno feliz, o sucessor, Sevaita, presidente Acharya da missão, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, feliz, nós temos que entrar na live. Ele saber que tem gente aqui no Brasil que está seguindo a orientação dele, que está se abrigando nele. Porque se você não tem abrigo de um devoto puro, você não tem devoção. Se você não tem abrigo de um devoto puro, você não está sob o guarda-sol, como eles falam, de um devoto puro, você está servindo quem? Maya. Sempre que você serve somente, você serve Maya. Então a gente tem que ter um guru, sim, um guru instrutor. E ele é o guru instrutor
da maioria, e de alguns agora ele é o guru iniciador também. Como aqui no caso, o Raghunanda Prabhu, é o caso do Ishan Krishna Prabhu e de outros devotos já do Brasil que se iniciaram com ele. Então, mas nós, a maioria dos devotos, por enquanto, ele tem só 4 devotos aqui no Brasil, iniciados com ele, por enquanto, né? Mas a maioria dos devotos são devotos de Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj e também alguns de Srila Siddhar Maharaj. E ele quer orientar a todos, ele quer dar o abrigo a todos. Continuando aqui a leitura, às vezes os devotos ouvem tantas coisas ruins, tantas coisas diferentes, mas eu disse a eles o que eu penso. Se eu usar óculos azuis, eu verei o azul. E se eu usar óculos brancos, eu posso ver o branco. Portanto, não há problema se algum inseto me picar. Não é o meu dever prejudicar o inseto de volta. O meu dever é protegê-lo, resgatá-lo do perigo. Alguém não pode mudar o seu caráter. Por que eu devo mudar o meu caráter? Gurudeva, ele me disse, proteja os devotos, sempre sirva os devotos. As minhas palavras, elas são sempre duras e nem sempre eu posso ser humilde. Essa é a minha má qualidade, disse Acharya Maharaj. Mas sempre eu tento servir aos devotos com o meu coração e a minha alma. Eu estou tentando. Além disso, Gurudeva me disse, se a sua visão for boa, se a sua linha for perfeita, então você prosperará, progredirá em sua vida espiritual. Aqui a visão não é a visão literalmente. Ele está falando a visão da consciência de Krishna. A visão transcendental. Se você tiver uma visão adequada da consciência de Krishna, você vai prosperar na vida espiritual. Nós temos que ter a visão adequada. Como ele diz, se você usar um óculos azul, você vai ver tudo azul. Então, nós temos que ter a visão correta. É isso que ele quis falar aqui. E seguir alguém que tenha a visão correta. E quem tem a visão correta? O Guru genuíno. O Guru genuíno tem a visão correta. Como ele falou, ele era duro. Sim, ele dava aula, às vezes, duras. Mas por que a aula é dura? Porque ele fala a verdade. E o nosso ego não aceita. Então, quando é dito a verdade, não é muito palatável. A gente não consegue engolir a verdade crua, nua e crua, né? A gente não consegue engolir. E Srila Acharya Maharaj, ele não tinha rodeios. Ele falava direto. Ele não ficava nada com eufemismo. Porque se você começar, a gente já está tão caído, se você começar com eufemismo, não vai levar ninguém para o caminho correto. Tem que dar um chacoalhão. Quando a gente está fazendo algo errado, a gente tem que tomar um chacoalhão para acordar. É aquela canção que cantamos de manhã. Nós não cantamos aqui no programa da manhã, porque senão o programa fica muito longo em termos de canções. Mas ainda se canta toda manhã. Arunodoya Kirtan. Divi Jago, Gora Chanda Bole, Kotani Drajayo Mayapi Satira Kole. O que quer dizer isso? Acorde alma, saia do colo da bruxa maia. É isso que o Guru está tentando falar para nós. Nós estamos no colo da bruxa maia. Nós estamos com a bruxa maia agarrando o nosso pescoço. Nós estamos enfiados no mundo material. E Srila Acharya Maharaj, ele dava um chacoalhão mesmo. Como eu falei aqui da barba,
né? Ele falou da barba, ele falou do bigode, ele falava da tílaca, da roupa devocional, que o devoto tem que ir ver Deus com a roupa devocional. Na Índia, na época de Srila Govinda Maharaj, tinha um devoto ocidental que ele cuidava dos ocidentais. Ele não deixava ninguém andar no templo sem roupa devocional. E a roupa devocional do homem é curta e dote. Não é roupa branca. Roupa branca pode ser roupa devocional da Umbanda, pode ser roupa devocional da, sei lá, quem mais usa. O kardecismo, alguns usam, né? Mas a nossa roupa devocional não é branca. A nossa roupa devocional é dote e curta para o homem. E a mulher é o sari. Até o Papa cristão usa tudo de branco. Ah, é? Porque ele é franciscano, né? Eu não sei se essa linhagem dele... ele só usou branco. Mas a Srila Charmar já falou na nossa missão que o Gaudiya Vaishnavismo tem duas cores de roupa para homem. Ou é branca ou é açafrão, que é de quem é renunciado. Não tem a terceira opção. Pelo menos no templo. Né? É difícil o devoto que sai na rua de dote e curta. Né? Mas pelo menos no templo tem que ser usado, porque Krishna gosta. E outra, você vai usar uma roupa que você usa no dia a dia para servir Deus, para vir ao templo. Não, tem que ser a roupa da devoção. Então, Srilacharya Maharaj, ele gostava de todas essas regras e regulamentos. Por quê? Porque é importante. Nós lemos aqui de manhã no livro que estamos lendo de manhã, e nós lemos, e esse livro, Prabhupada, ele fala, regra e regulamento é importante, nós não estamos em serviço espontâneo, Raga Marga, ninguém aqui está em Raga Marga, somente eles que estão aqui ao lado, eles estão em Raga Marga, serviço espontâneo, nós estamos servindo quem está em Raga Marga. Na verdade, nós não estamos nem em Vidhi Marga e nem em Raga Marga. Vidhi Marga é serviço com regras e regulações, mas é muito estrito. Nós não conseguimos seguir Vidhi Marga. Vidhi Marga é na época do Senhor Ramachandra. Vidhi Marga é quando o Rupa Goswami escreveu o Bhaktarasamrita Sindhu, o Sri Hari Bhakti Vilas, livros muito difíceis de ser seguidos. Mas Srila Bhaktisiddhanta, ele deu uma afrouxada nas regras, porque nós não conseguimos seguir tudo. Mas nós temos que seguir pelo menos essas que Srila Bhaktisiddhanta deixou. Senão você nunca vai chegar em serviço espontâneo. É outra coisa que os devotos, pelo menos a maioria, não devotos, mas quem é iniciado, né, como nós, a maioria não gosta de seguir regras e regulamentos. Nós somos avessos a isso. É aquela revolta de aborrecente, né? Então, tem pessoas que têm 50, 60 anos, ainda têm a visão de um adolescente, um aborrecente. Não quer seguir regra e regulamento, é revoltado com o mundo, e isso, aquilo. Não, a gente tem que seguir regra e regulamento que um devoto puro falou. Não seguir regra e regulamento do mundo material, mas você tem que seguir também. Por quê? Porque senão você é multado. Vamos dar um exemplo do trânsito. Se você não seguir a velocidade correta para o local, se você não parar o seu carro no lugar certo ou a moto, se você atravessar o farol vermelho, se você fizer algo errado no trânsito, por que você é multado? Porque o ser humano, nós não conseguimos seguir regras e regulamentos. Porque se você deixar frouxo, todo mundo vai infringir. Seria muito bom a população mundial não precisar multar ninguém. Tem essa regra aqui, não ultrapasse o farol vermelho. Ninguém vai ultrapassar. Mas tem que pôr multa, pegar no bolso. E não é suficiente no Brasil isso. Eu acho que em nenhum lugar. Não, então o que foi criado? Não é suficiente, agora tem os pontos. Então, quando você ultrapassa os pontos da carteira, além de pagar a multa, você perde a carteira. E tem alguns que guiam o carro sem carteira. E alcoolizado, vai preso. Então, na verdade, nós precisamos sim seguir regra e regulamento. Só que a nossa missão, o Gaudiya Vaishnavismo... É muito importante para proteger a vida de um do outro, né? Mas não tem multa. Né? Qual que é a multa? Nós não temos multa. Não é assim.
você não vende roupa devocional no templo? R$10. Né? Você está sem tílaca? R$5. Né? Você cortou o cabelo. Você não raspa a cabeça? R$100. Tá de barba. Não tem... qual que é a multa, na verdade, a penalidade? A penalidade é que você não avança espiritualmente. Se você não segue o que o Guru fala, você não avança espiritualmente. O Guru é a verdade. O Guru, ele é superior à Escritura. O Guru genuíno é a Escritura viva, o Shastra vivo é o Guru. Como o Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta, ele mudou regras e regulamentos que estão na Escritura. Mas ele é um Guru genuíno. Né? Mas os outros Gurus fazem uma ou outra alteração, mas Gurus genuínos, como eles que estão aqui ao lado. Mas eles nem se atrevem a fazer isso. Mesmo eles podendo, eles não fazem. Eles não fazem. Srila Bhaktisiddhanta mudou algumas regras e regulamentos, mas a maioria dos gurus genuínos aqui ao meu lado não fazem isso. Eles seguem que Srila Bhaktisiddhanta, porque Srila Bhaktisiddhanta, ele é fundador do Gaudiya Mata. Ele instituiu o Gaudiya Mata. Então, todo mundo segue ele, mais ou menos, né? Pelo menos deveríamos seguir ele. Então, a gente tem que compreender que regra e regulamento é importante. Silachar Maharaj fica feliz. Shilatila Kara Maharaj fica feliz. Como você deixa o Guru triste? Fofocando. Nós lemos na segunda e terça-feira à noite a aula sobre fofoca, sobre olhar o defeito do outro, sobre falar. Isso deixa o Guru muito triste. Atinge o Guru. Isso atinge o Guru. Então, nós temos que reprimir esse desejo da fala. Não só esse, mas esse é muito importante, né? Vamos ver se alguém comentou alguma coisa, se alguém fez alguma pergunta aqui. Só estão falando que o som está bom, então isso aqui é muito bom, né? O som está funcionando corretamente, isso é bom para todos. Então, vamos... Tem mais comentário aqui. Espera aí. Aqui, aqui que aparece para mim. A Mika falou. Ainda bem que consegui ver a última live dele, mas ele continua entre nós sempre. Vamos ver com os olhos, mas ele está entre nós. Ela falou viu a live dele, deve ser de Silachara Maharaj. Então a Amrita Didi, ela comentou que ele não está entre nós, mas a nossa visão é material, né? Mas ela continua falando aqui ainda. O Pai Nosso de cada dia foi uma honra tomar a segunda iniciação com o nosso eterno Guru. Mesmo que eu seja menos que um grão de areia na minha pequenez humana. Agradecer. A Amrita Didi, ela é devota. Shilachara Maharaj deu para ela ele é o Shiksha Mantra dela, ele é o guru iniciador dela no Mantra Gayatri, né? Então ela recebeu, é uma fortuna receber, claro, a iniciação do guru genuíno, mas todos eles aqui da nossa missão, aqui ao meu lado, aqui, que estão ao meu lado, são gurus genuínos, né? Então, qualquer um deles que iniciou nós, ou na primeira ou na segunda, é muita fortuna nossa, né? E sim, nós temos que agradecer a misericórdia que ele deu para nós e que Krishna deu para nós, na verdade, né? Então, é muita misericórdia mesmo, a gente tem um guru genuíno instruindo a gente, e a gente vai começar a ler agora, né? Eu pretendo começar a ler a semana que vem o livro de Silachara Maharaj, Orientação 1. Então, nós vamos... Guide-se 1, Orientação 1, e, na verdade, em Bengali, o nome dele é o Padeshi, né? O Padeshi 1. Então, nós vamos começar a ler, são 4 livros que ele escreveu. Nós temos muita fortuna de ter 4 livros escritos de próprio punho dele. Ele ficava de madrugada escrevendo os livros, porque durante o dia ele dava aula, fazia Zoom, fazia que nem nós lemos aqui. Na época que ele deu essa aula aqui, de 2011, era Skype. Mas ele ficava o dia inteiro trabalhando em termos de olhar construção, enfim. Ele era o guru mundial, né? O guru mundial. Então, e à noite ele escrevia, ele passava a noite escrevendo. E ele falou que às vezes ele estava escrevendo, ele dormia, quando ele acordava ele estava com a caneta ainda na mão, né? Então esse é o nosso guru, né? E ele está ao nosso lado sim, né? A Amrita comentou aqui, ele está, porque ele falou,
Aquele que estiver servindo Sri Chaitanya Sarasvati Mati, aquele que estiver servindo Shila Govinda Maharaj, Shila Siddhar Maharaj, ele está presente ao lado da pessoa. Ele falou isso antes de abandonar o corpo. Eu estarei do lado do devoto que continua servindo a missão sob a orientação de Gurudev e Guru Maharaj. Então ele está aqui sim, não é só o quadro dele, não. Ele está aqui do nosso lado. Quando você está servindo, ele está do teu lado. Quando você está fazendo a coisa errada, ele também está vendo. Então, você olha assim para um lado e para o outro, vê se não tem câmera, né? Hoje tem câmera em todo lugar, né? Então, antigamente as pessoas olhavam só para ver se tinha alguém. Agora você olha para cima para ver se tem câmera. Não adianta querer esconder. Além do Paramatma que está dentro de nós, olhando nossa alma, o Guru também está vendo. Quando você faz algo errado, o Guru está vendo. Quando você não faz o correto, também o Guru está vendo. Porque fazer o errado é uma coisa e não fazer o correto é outra. Fazer errado é você quebrar princípios, tudo isso. E não fazer o correto é não cantar o santo nome, não cantar o Japamala, não seguir Ekadashi. Falando em Ekadashi, amanhã é Ekadashi. Aqui no Brasil é Ekadashi, na Índia vai ser no sábado. Mas no Brasil é Ekadashi amanhã. Então, faça o Ekadashi correto, se lá Acharya Maharaj está vendo. Ele vai ficar feliz se você comer somente a partir do meio-dia amanhã. Se você não comer grãos amanhã o dia todo, da meia-noite de hoje até no sábado de manhã, acho que é 6 e alguma coisa que começa o horário de quebrar o jejum de grãos. Né? Eu postei hoje no grupo do Templo de São Paulo. Então, o Guru está vendo tudo. O Guru genuíno, ele vê tudo. Tem mais algum comentário aí, Raghunath? A amiga falou mais ainda. E ele saía da garupa da moto na Índia, debaixo do sol de 40 graus, não parava de servir. Dá para ver as fotos lá no Facebook. Sim, na verdade, se você imaginar alguém que serviu e continua servindo, só que agora ele não está mais ao nosso olhar, mas ele continua servindo Deus, claro. Aonde ele estiver, no mundo transcendental, ele continua servindo Deus. Né? O serviço devocional não para. Ele falou isso. O serviço devocional é eterno, principalmente para uma alma pura como ele. Então, no sol, no calor, no frio, na chuva, não importava. Ele estava lá. Doente ou não doente. Doente ou não doente. O Purna Prabhu, que ficou 3 anos com ele, era o braço direito dele, Brahmachari, o motorista dele, o braço direito dele, falou... Antes do Gora Purnima, ele começava meses antes fazer coleta, tudo para o Gora Purnima. A gente vai lá e participa uma semana só. Ele estava meses já preparando o Gora Purnima. A alimentação para 20 mil refeições por dia. Em 2020, antes da pandemia, 20 mil refeições ele distribuiu por dia em Ekachakra. E aí, quando acabava o festival... ele parava de tomar os remédios, porque ele tomava remédios para poder aguentar o serviço. O corpo já não aguentava mais, mas ele queria servir. Ele ficava tomando analgésico, enfim, vários remédios para poder servir. Acabava o festival, ele ficava 2, 3 dias, 4 dias de cama para recuperar. Ele já não tinha mais saúde física para isso, mas a vontade de servir era algo extremo. Então, ele tomava o remédio, ele usava a medicina, e ele já falou em aula também, esse negócio de alguns devotos falar, eu sou natureba, eu não gosto de tomar analgésico, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você tem que tomar o remédio para servir, sim. Aí você vai ficar com dor de cabeça em casa, porque faz mal para a sua saúde, e você não faz o serviço a Deus? Isso é uma visão mundana. É a mesma coisa, a gente tem problema no coração, não vai tomar um anticoagulante, você vai deixar o seu coração entupir, você vai abandonar o corpo antes do que você deveria. E aí a pessoa fala, não, mas eu não tomo analgésico, e aí você fica lá com dor e não serve corretamente. Né? Eu não gosto de tomar isso porque não faz bem para a saúde. Você está preocupado com a tua saúde física? Sim, você tem que se preocupar, mas você tem que tomar o remédio para servir Deus. O remédio é para servir Deus, então tome. E ele falou já em aula,
Se o remédio tiver algum componente animal, não há problema. Tem alguns remédios que têm componentes animais. Não há problema. Remédio, se for para você ajudar a sua saúde e servir Deus, tome. Tem a B12, o citoneurin, é feito com produto animal. A cápsula não é feita também? A cápsula? Depende da cápsula. Tem cápsula que é, mas de gelatina e tal. Né? Ele falou, não há problema. Se for para servir Deus, não há problema. Porque se não tem produto animal, tem produto vegetal. E o remédio você não vai oferecer para Krishna. Né? Krishna não tem doença. Você fala, antes de tomar o remédio, isso é loucura da mente, né? Se alguém fizer isso. A pessoa fala, não, eu vou tomar o remédio, agora eu vou oferecer. Deus, aceita o remédio, depois você toma. Ah, então, tem gente que quer oferecer tudo para Krishna. Mas aí... Coisa que Krishna não aceita. Mas aí, leia, né, escute a aula ou leia o livro que estamos lendo de manhã, é a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. E lá ele fala, né, a partir de qual momento Mahaprabhu aceitou que é serviço devocional, que você vai chegar à meta última da vida. Somente depois de devoção pura. Shuddha Bhakti. A Mahaprabhu não aceitou todas as etapas anteriores que tem no Bhagavad Gita. Mahaprabhu não aceita o Bhagavad Gita inteiro. Mahaprabhu não aceita como atingir a meta última da vida, o processo, aquele que Krishna falou para Arjuna, siga o Varna Dharma, você é um kshatriya, você tem que guerrear. Mahaprabhu não aceita isso. Leia a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu, que estamos lendo de manhã, ainda não acabamos, né? Então, e está gravado também, agora já está sendo liberado as aulas, que o Facebook deu problema. Então, assista a aula. Não é para oferecer tudo para Krishna, porque ele não aceita tudo. E, na verdade, Krishna aceita somente no devoto. Krishna aceita tudo de um devoto puro, não aceita nada de um devoto que não é puro. Então, se o Guru falou, ofereça o remédio para Krishna, aí é serviço. Mas eu nunca vi nenhum Guru falando isso, da nossa linhagem. Ofereça o remédio para Krishna. Você tem problema de pressão alta, hipertensão? Ofereça para Krishna. Nenhum Guru, eu não escutei nenhuma aula, pode ser que tenha. Se alguém já viu, me mostre, né, onde está escrito isso, ou ele falando. Né? Então, se o Guru não falou, você não deve fazer. Não é serviço. Agora, a Chara Maharaj falou, pode tomar o remédio sim, que tem componente animal. Não comida, mas remédio. Aí não há problema. Então, nós temos que compreender que o que o Guru fala é serviço devocional. O que o Guru não fala, não é serviço devocional. O Guru fala, não leia o Śrīmad Bhagavatam. O Śrīmad Bhagavatam é para ser ouvido de um devoto puro. Se você quer ler, você não está servindo Deus, você está servindo Maya, porque você está usando a tua mente, não está usando a orientação do Guru. Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Depois a gente vê no final se alguém comentou mais alguma coisa. E aí, Srivacharya Maharaj continua falando aqui. Gurudeva me disse, proteja os devotos. Isso aqui eu já li, né? Além disso, Gurudeva me disse, se a sua visão for boa, eu já li, mas é importante ler isso. Se a sua visão for boa, você tiver o olhar transcendental, se a sua linha for perfeita, a linha devocional, então você prosperará e progredirá em sua vida espiritual. Somente assim o progresso vem. Na verdade, eu quero fazer mais líderes para que eles possam pregar e mesmo quando eu morrer, eles possam continuar a linha de Gurudeva. Olha o que ele falou aqui. Ele queria fazer devotos líderes para continuar a pregação e para continuar o serviço a Gurudeva. A propriedade de Gurudeva, a missão de Gurudeva, eles possam servir aos devotos de Gurudeva e tornar a missão
mais gloriosa. Eu tenho essa esperança para eles. Então, ele queria treinar devotos para continuar a pregação, mesmo após ele abandonar o corpo. Ele falou isso em 2011. Ele abandonou o corpo em 2021, 10 anos depois. Há 10 anos atrás, ele já estava preparando devotos para pregar, para continuar a ensinar os devotos de Gurudeva, os devotos novos. Então, ele já estava preocupado com isso. E ele conseguiu alguns, não muitos, mas ele conseguiu alguns devotos que continuaram a pregar, continuam a pregar da forma adequada, na linha adequada. E aí ele continua falando, essa é a minha ideia. Se eles continuarem praticando a vida adequadamente, eles podem fazer isso. Tem que praticar adequadamente para continuar a linhagem de Gurudeva, de Acharya Maharaj. Existem meninos, ele diz, meninos cientistas e meninos estudiosos, muito bons, mas eles não acreditam no Senhor Supremo. Eles não sabem sobre o nascimento e a morte. Eles não acreditam nisso. Então, se alguém pregar para eles, eu ficarei feliz com isso. Ele está falando de crianças muito inteligentes, mas usam a inteligência para quê? Somente para a matéria. Eles não acreditam em Deus, eles não acreditam no serviço devocional, eles não conhecem sobre a vida e a morte, eles não conhecem nada da espiritualidade. Então, como diz aqui, alguém tem que pregar para essas crianças, alguém tem que pregar para as pessoas que não conhecem a consciência de Krishna. Não adianta ser estudioso, não adianta ser inteligente, tem que ter a consciência de Krishna, senão você não tem nada nessa vida. Você vai crescer, ter um bom emprego, uma boa faculdade, ganhar muito dinheiro, mas cadê Deus na sua vida? Então tem que ter pessoas pregando para essas pessoas. E ele continua falando assim, aqui. Essas pessoas, elas sempre pensam em ciência, mas enquanto isso, elas devem pensar no Senhor Supremo, em sua vida espiritual. Elas pensam em ciência, mas não sabem nada sobre si mesmas. Se os nossos sannyasis os ensinam, é muito bom e me dá muita felicidade. Ele queria pregação, Srila Maharaj, ele dava muita ênfase, não só ele, né, todos os gurus, mas ele dava muita ênfase à pregação. Sem pregação, o templo, qual a finalidade do templo? É ter uma deidade e ficar o dia inteiro fazendo puja? O dia inteiro oferecendo comida, arati, dando banho à deidade? Não, essa não é a finalidade principal. Claro que isso tem que ser feito. Srila Maharaj falou, no máximo o pujari fica 3 horas no altar, no máximo. Por dia. Não é para ficar o dia inteiro no altar. Só se ele for o pujari exclusivo né, não é o caso daqui do Templo de São Paulo, né, nem do Ocidente. É difícil ter um pujari só para o templo, só para o altar. O pujari normalmente na Índia, ele nem cozinha. Ele só pega a boga e oferece no altar, dá banho, enfim, faz o arati, né? Mas aqui não é assim. Então, ele queria a pregação. A função principal do templo é pregar para os devotos que já são iniciados e para os novos. A prioridade são os devotos. A prioridade não é nada mais, é os devotos. O devoto é a prioridade. A pregação, Mahaprabhu falou, distribua a consciência de Krishna de casa em casa, de porta em porta. A Amrita Didi e o Adipurusha Prabhu, eles vão passar uma semana aqui, eu estou vendo já com eles, né? Acho que vai ser em maio, próximo do festival de Srila Maharaj, e aí eles já falaram, eles vão de porta em porta, nós vamos, na verdade, o Raghunanda Prabhu também falou que vai, e nós não vamos somente distribuir panfleto na caixinha do correio, nós vamos bater na campainha, bater palma
como o testemunho de Jeová. Aí vão falar aqui na Moca, não é só o Jeová que é chato, aqueles Hare Krishna também são, né? Mas não importa que falem o que falarem de nós. Nós vamos lá de porta em porta, convidar. Eu estou pensando em fazer panfletos novos, mas panfletos de convite, escrito assim, convite. Venha conhecer o templo, sei lá, vou elaborar ainda o texto, né? Mas fazer um convite. E aí a gente vai sair, né, de porta em porta, mesmo na rua, num local que tem muito movimento de sábado, domingo. Vale pra sábado. A gente vai distribuir, entendeu? Convite para a pessoa participar do festival e do programa de domingo à noite. Do programa domingo às 18 horas, né? A gente nem vai falar em que dá comida de graça, porque... Se não aparecer aí que a gente vai fazer? A gente não tem essa estrutura. Se a gente tivesse essa estrutura, seria ótimo, como na Índia. Nós não temos essa estrutura, nem financeira e nem de pessoas trabalhando para fazer isso. Então, a gente vai falar sim para a pessoa que a gente abordar, não quem receber só o panfleto. A quem abordar, falar, no final tem uma oferenda, né? Vai ter um jantar e tal. E aí, aquilo lá, tempo, lugar e circunstância. Se começar a vir muita gente, não vai ter um jantar, vai ter alguma coisa, um arroz doce, entendeu? Algo praçada é praçada. Hoje a gente faz uma praçada mais opulenta, porque não vem muita gente. Mas se começar a vir 30, 40, 50 pessoas, isso é possível. Se Krishna quiser, vai ser. Se Krishna quiser, aí não tem condição de fazer um jantar para 50 pessoas. Né? Teria que ter gente trabalhando e também doações financeiras para poder comprar a boga, né? Que atualmente não é a realidade. Então, mas a gente vai oferecer o que der, tempo, lugar e circunstância. Mas nós vamos sair na rua, tentar fazer o que Mahaprabhu falou, o que a Acharya Maharaj falou, e continuar o serviço, servindo o Gurudeva, como ele falou aqui. Ele preparou alguns devotos para pregarem e continuar o serviço de Gurudeva e o serviço dele, mesmo após o abandono do corpo dele. Vamos ler só mais um pouquinho aqui. A gente começou o programa atrasado hoje. Então ele fala aqui, às vezes eles trazem alguns alunos para mim e os alunos, eles me fazem perguntas, tipo, este ano em Puri, na cidade de Puri, muitos alunos vieram de uma faculdade e eles me fizeram muitas perguntas. Recentemente, muitos estudantes homeopatas, eles vieram a Navaduípe. Alguns deles também me fizeram perguntas. Eu estou feliz em dar respostas às suas perguntas. É uma coisa muito feliz, muito boa, responder às perguntas. Na verdade, todos eles são pessoas educadas. Todos estão desfrutando da vida material, mas não sabem nada sobre a sua vida. Eles não podem pensar no que será no futuro, no que será depois desta vida, o que vai acontecer depois que eles abandonarem o corpo. Eles não aprendem isso na faculdade, ninguém aprende isso na faculdade, ninguém aprende isso antes de entrar na faculdade, ninguém aprende isso, na verdade, de ninguém, nem do pai nem da mãe, porque eles não têm conhecimento, somente um devoto tem conhecimento, o que vai acontecer depois da morte, como que a gente chegou nesse corpo, somente um devoto de Krishna consegue saber isso. Então, Srila Maharaj fala, ele gosta de responder perguntas. Todos são educados, mas eles não têm esse conhecimento. E ele continua falando aqui. O que será depois dessa vida, né? Se alguém pode lavar o cérebro, isto é bom. O que ele quer dizer com lavar o cérebro? Tirar toda essa sujeira que a gente tem da concepção material. Antigamente se falava, né? Não ande com o Hare Krishna que ele vai lavar, vai fazer uma lavagem cerebral em você. Tem até vídeos no YouTube falando
lavagem cerebral no Hare Krishna. Então. Tem vídeos falando disso. Hare Krishna Brainwash. Isso é muito, isso seria ótimo, isso seria ótimo. Uma vez Tapassi Maharaj, com o humor que ele tinha, ele falou assim, então, ele falou, se isso é verdade, ele falou que a gente lava o cérebro, a consciência Krishna lava o nosso cérebro da sujeira, ele falou, pega aquelas mangueiras, VAP, tipo VAP, né, que de lava-jato no carro, em posto de gasolina, pega aquelas VAP, ele falou, e joga no meu cérebro, ele falou, eu quero que tire toda a poeira, toda a sujeira do meu cérebro, né, seria ótimo isso, que nem ele falou um dia também, Shripad Tapassi Maharaj, ele falou, seria muito bom se eu pudesse pegar uma machadinha, um cutelo, sabe aqueles cutelos de cortar carne? Ele falou, abrir a cabeça de todo mundo aqui, ele falou, abrir, colocar toda a consciência de Krishna e depois suturar, ele falou, seria ótimo, mas não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Então, Silat Charmar está falando aqui sobre lavagem cerebral, né? E isso aí seria ótimo, mas a gente tem que fazer gradativamente, de que forma? Falando a verdade. A verdade vai fazer uma lavagem cerebral naquele materialista. Em alguns, né? Tem que ter uma fortuna espiritual. Então, ele está falando sobre lavagem cerebral aqui. Eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Então, temos que lavar o cérebro deles. Isso é bom. É bom lavar o cérebro dos outros. Quando o Gurudeva tinha 16 anos de idade, ele era assistente de um médico. E, naquela época, alguns brahmacharis vieram àquela região que Gurudeva morava para pregar. E Gurudeva disse, eles lavaram o meu cérebro e eu me juntei à missão de Srila Siddhar Maharaj. Na verdade, eles eram muito bons, né? É claro que Gurudeva é um devoto puro, né? Mas eles conseguiram lavar o cérebro de Gurudeva em 2, 3, 4 dias. Né? A gente, como não é devoto puro, a gente são vidas e vidas e vidas para um devoto tirar toda essa impressão que nós temos errada. Nós ainda dedicamos quantas horas, vamos fazer uma análise hoje, se a gente está com o cérebro sujo ou não. O dia tem 24 horas, quantas horas você se dedica à consciência de Krishna por dia? Faça essa conta. 1 hora por dia? É raro alguém que faz 1 hora de serviço por dia a Krishna. Né? É que não tem ninguém aqui, só o Raghunanda Prabhu. Vocês estão aí. Eu não consigo ver, mas se tivesse todo mundo aqui, eu ia falar, quem faz mais de 1 hora de serviço a Deus por dia, levanta a mão. Né? Aí alguns podem fazer. Né? Quem quer dar japamala, na verdade, que o Guru pediu, 2 horas. Mais ou menos. No mínimo, mais ou menos. Né? 16 voltas dá as 2 horas. Mas, na verdade, não é só contar japamala o serviço devocional. Essa né? é uma parte. E aí você pega e fala assim, quem faz mais de 2 horas? Quem faz mais... Então, por que... Quem assiste a live todo dia já faz mais de 1 hora. Com certeza. Então, na verdade... Quantas horas a gente dedica a Deus? Por que não dedicamos mais? Porque nós estamos com o cérebro sujo. Na verdade, não é o cérebro. Se você começa a dedicar mais, aí vem Maia, que é te puxar para dedicar neles. Claro. Aí vem, ela usa sua esposa, usa seu avô, seu pai, sua mãe, seu filho. Vai usar quem está perto ali para tentar te tirar do serviço, entendeu? Maia, na verdade, ela te dá o teste. A função dela é testar a gente, né? E a gente cai. Quem não está praticando corretamente o que o Guru fala, cai. Você vai cair. Às vezes seu filho vai te chamar para fazer alguma coisa, sua esposa vai te chamar, entendeu? Vai te chamar a atenção, até porque você está dedicando mais tempo da sua vida para Krishna do que para a família, entendeu? Como a Acharya Maharaj falava, a família é um ladrão, né? A família vai querer te puxar, entendeu? Para perto dela, para você não ter tanta atenção na devoção, entendeu? Na verdade, a família é ladrão não só do dinheiro, né? Mas é ladrão do seu tempo. O tempo é pior do que o dinheiro. Roubar o teu tempo é pior do que roubar o teu dinheiro, porque o tempo não volta, né? E aí, sei lá, a gente que está começando assim, como eu, assim, às vezes você acaba dando uma atenção maior para a família e você deixa a devoção um pouco de lado, entende? É um processo, né?
Mas a prática... Aí você vai percebendo que não, preciso dar mais atenção para a crítica. Então, aí você vai tentando fazer esse equilíbrio, né? Já até chegar num ponto bom, assim, que você esteja cuidando da devoção, tanto quanto da família, né? Na verdade, esse não é o ponto bom. Não, o ideal é o tempo inteiro, você né? Na verdade, é assim, né? Na verdade, a gente, quanto mais a gente faz o serviço sob a guia do Guru, mais você vai largando o que não é serviço. Mais você quer. Né? Então, é uma prática, como diz Srila Siddhar Maharaj, progressiva. É progressiva. Mas se você não fizer direito, ela não progride. Às vezes estagna, às vezes regride. Então, se você não está fazendo o serviço correto, vai regredir ou vai estagnar. E aquele que serve corretamente o Guru, serve corretamente Deus, o serviço é progressivo. Se você não está cada vez mais querendo servir, se você não está cada vez mais dedicado, tem algo errado na sua prática. Essa é a nossa visão, né? Como eu vou ver se eu estou progredindo, se eu estou me elevando espiritualmente? Você tem que estar sempre um pouquinho mais animado do que o mês passado. E a experiência própria minha, assim, quando aparecer algum obstáculo, você não pode se render ao obstáculo. Você tem que superar o obstáculo, porque o obstáculo que apareceu ali é pior você se render ao obstáculo, entende? É o teste. Então, e o teste acontece. Você vai aparecer alguma coisa ali que vai querer, que vai te impedir de vir ao templo, ou vai te impedir de assistir a live. E cada vez mais. Impedir de cantar Japamala. E cada vez o teste é mais forte. De oferecer a boga no altar, entendeu? E são coisas pequenas. No seu dia a dia que vai aparecer ali o obstáculo. Se você estiver fraco, você vai ceder ao obstáculo. E cada vez o teste é mais forte. Mas como disse lá Acharya Maharaj, se você faz a prática correta, você está preparado. Mas como disse lá Acharya Maharaj, você está preparado para passar o obstáculo. É como um atleta, eu sempre falo do atleta, né? Atleta do atletismo, porque tem atleta de várias modalidades, né? Aí você pega o atletismo, por exemplo, 3.000 metros sob o obstáculo. Então tem que correr 3.000 metros e de tanto em tantos metros tem um obstáculo. Não é barreira, é um obstáculo. Na barreira também, né? Mas é um obstáculo. Aí tem que saltar. O atleta que está preparado, ele salta aquilo sem pôr o pé no obstáculo. Aquele que está menos preparado, pode assistir uma competição de atletismo, né? Aquele que está menos preparado, quando ele está cansado, ele salta, mas ele põe o pé em cima. E tem uma coisa, quando o obstáculo for grande, aumenta o serviço. É uma coisa que, tipo, se você está com uma dificuldade, vai lá, canta Japamala, sabe? Vai cantar a canção, faz alguma coisa, sabe? Não deixe de tomar conta, porque senão você vai ficar para baixo. Srila Acharya Maharaj fala em uma aula dele, quando você está querendo fazer alguma coisa errada na devoção, querendo transgredir regra, cante o Maha Mantra, não é nem a Japamala, é Maha... Em voz alta. Às vezes você está no banheiro e você está pensando bobagem, e aí você começa a cantar Maha Mantra em voz alta, e aí vai passar. O Guru dá toda a receita para a gente, é só a gente seguir. Vamos ver se alguém fez algum comentário aqui, além dos que já foram lidos. Acho que não. Só teve mais um comentário da amiga aqui que ela fala que a gente podia... esse aqui eu tenho aqui, Então a Milita fala assim, a gente pode levar bolinhas de gulabis na pregação da rua. Sim, qualquer praçada, né? Qualquer praçada. Né? Eu tenho uma ideia já aqui de, quando vieram os devotos, a gente ir na frente do templo. Outro dia, a gente tem que copiar, como se diz, né, no mundo material nada se cria, tudo se copia. Né? Então a gente tem que copiar o que é bom, né? Então o Testemunho de Jeová, que tem as 5, 6 casas aqui do lado do templo, né? Do lado esquerdo do templo, olhando de frente para o templo, tem uma igreja aqui, Testemunho de Jeová, um templo, e eles colocaram outro dia uma mesinha na porta com alguns devotos de Jeová lá na frente, com panfletos, né? Panfletos e distribuindo para quem passava na rua.
porque nós temos uma escola aqui do lado do templo que tem mais de 200 alunos. E o dia inteiro tem pai de aluno vindo de carro, vindo e tal. Então, na verdade, a intenção é fazer o quê? Colocar uma mesinha também aí na frente, né? Já tem as mesinhas aqui, não precisa comprar. E aí a gente faz assim, pega esses copinhos pequenininhos de café, né? Copinho de café pequenininho, compra uma colherinha, põe, sei lá, paramana, que foi oferecido para assada, né? Paramana. Gulab dá muito trabalho fazer, né, Militar? Gulab é um negócio custoso e dá muito trabalho, né? Leitinho, tal, enfim, leite em pó, não sei o quê, e dá trabalho. Mas a gente faz algo prático e que é gostoso, arroz doce todo mundo gosta, né? E aí faz a praçada, e aí a pessoa vem, você dá um panfleto, fala, aceita um arroz doce, né? Aceita um arroz doce, e aí a pessoa já vem, você convida, dá o panfleto convidando para o programa do domingo. Aí a gente vai, de repente, trazer as pessoas para cá. Porque do jeito que está agora, cada um acomodado na sua casa, não está rolando. Está rolando pela misericórdia de Krishna, claro. Né? Vem gente nova e tal. Agora está vindo o pessoal pelo Google. A gente está fazendo anúncio no Google. Então está vindo. Mas a gente tem que se animar e partir para cima de Maya. Nós abrimos guerra contra a Maya. Na verdade, foi quem abriu guerra contra a Maya foi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E nós somos os soldados, raso, é o soldado zero, né? Tinha até um desenho antigamente, é o recruta zero, né? Então nós somos o recruta -1, na verdade, né? Nós não somos nem o zero, nós somos -1. Mas a gente tem que sair na rua assim, distribuir, e vamos fazer isso, vamos começar. Silacharya Maharaj vai ficar feliz, todos os gurus aqui vão ficar felizes, e claro, Mahaprabhu. E a gente, por consequência, vai ficar feliz também. A gente vai ficar feliz porque vai estar servindo Maya. A única forma... servindo Krishna. A única forma de ficar a alma ficar feliz é servir Krishna. Então, tudo vai se arranjar pela vontade de Deus, mas tem que ter a vontade. Vamos cantar, então, Nama Sankirtan Hari Harai, antes de ver quem está participando conosco. E amanhã vamos provavelmente terminar a leitura do comentário de Ramananda Roy com o Mahaprabhu, a conversa deles, mas vamos ler o comentário de Srila Siddhartha Maharaj, desse livro aqui, A Busca por Sri Krishna, a Realidade do Belo. No final do livro tem a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu, claro que é resumidamente, o Sri Chaitanya Charitamrita falou bem detalhado, mas vamos ler o comentário de Srila Siddhartha Maharaj. E a semana que vem vamos começar a leitura do livro Orientação 1 de Silacharya Maharaj. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shimadhusudan Gopala Govinda Ram Shimadhusudan Giri Hari Gopinath Madana Mohan Giri Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Bandha Jai Goshai Kori Charana Bandha Jahavaite Vignanasha Vistapura Jahavaite Vignanasha Vistapura Jai Goshai Jai Muni Tarada Jai Goshai Jai Muni Tarada
Sevi Bhakta Suneva Sevi Bhakta Suneva Janame Janame Bore Yopila Janame Janame Bore Yopila Joy Gosai Jobe Bhajan Kulavasu Joy Gosai Jobe Bhajan Kulavasu Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Kaja Vindabad Anande Bolo Hari Kaja Vindabad Anande Bolo Hari Kaja Vindabad Guru Vaishnava Pade Vajaya Guru Vaishnava Pade Vajaya Guru Vaishnava Pade Vajaya Hari Nam Sankirtan Kore Narottam Hari Nam Sankirtan Kore Hari Nam Sankirtan Kore Narottam Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Nana Jaya Sakinana Jaya Sakinana Jaya Sakinana Jaya Sakinana Gora Hari Jaya Sakinana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sakinana Gora Hari Jaya Sakinana Gora Hari Jaya Joya Gora Jaya Joya Gora Jaya Gora Jaya Gora Nita Gora Hari Go Hari Go Hari Go Nita Gora Hari Go Gora Hari Go Hari Go Hari Go Nita Gora Hari Go 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 Hari Go. Antes de ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão, eu esqueci de falar, só comentar mais isso, que Silatchala Maharaj, como ele falou, ele estava preparando novos devotos para pregar enquanto ele estava encarnado e depois também que ele abandonou o corpo. E nós temos que continuar assim também, preparar novas pessoas para pregar, novos devotos. Por quê? Porque os velhos estão morrendo, os velhos estão indo embora, claro, é a lei natural da vida, né? Os devotos mais antigos estão indo embora, daqui uns anos vão embora, e tem que vir a nova geração, como falou Silatchala Maharaj, para pregar, para continuar o serviço.
Só que para pregar, nós temos que estudar. Temos que estudar o que o guru fala, pelo menos os gurus, o que eles falam, as aulas dos gurus. Não precisamos ler todas as escrituras, mas estudar o que o guru fala, os livros da missão. Nós temos que estudar os livros da missão, porque senão você vai pregar representando a missão e vai falar bobagem por aí. E como é que você vai responder as perguntas? As pessoas vão ter dúvidas, né? Então, as pessoas vão perguntar, você não vai saber, e aí vai ficar mal, porque vai falar bobagem. Ou você fala bobagem, ou você fala, eu não sei. Tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas, pelo menos, a prática devocional você tem que saber o que é Bhakti Yoga, né? Quais são as práticas de Bhakti Yoga. Então, nós temos que saber pregar. E para saber pregar, você tem que estudar, pelo menos o que o Guru falou, pelo menos os livros da missão. Porque se a pessoa perguntar quem é esse Guru, quem é aquele Guru, às vezes a pessoa não sabe nem o nome dos Gurus que estão aqui, que estão no altar. Então, é o mínimo. Ninguém está pedindo para ninguém ser pandita aqui, né? O nosso caminho não é Jnana Yoga, mas a Bhakti Yoga a gente tem que saber. Saber responder para as pessoas. Porque você está representando a missão. Quando você usa alguma roupa com o símbolo do mate, principalmente, né? Você está representando, mas não precisa usar roupa. Se você está na rua, se você está aqui dentro do templo, então eu estou cozinhando, ou eu estou oferecendo a boga, e vem uma pessoa nova e pergunta para você que está aqui no templo, frequentando, você vai falar o quê? Eu não sei. É melhor falar não sei do que falar bobagem, claro, mas você tem que estar já se preparando, porque ninguém é eterno aqui. Né? Então, os devotos têm que se preparar para continuar a pregação. Srilacharya Maharaj falou isso e ele foi embora, e tem devotos já que estão pregando, mas tem que vir a nova geração para pregar também. Então, estudem os livros da missão, estudem as aulas do Guru, e tem 4 livros de Srilacharya Maharaj que eu falei já, nós vamos começar a lê-los. Se você estudar os 4 livros de Srilacharya Maharaj, mas os livros de Gurudeva, os livros de Srila Siddhar Maharaj, não precisa saber mais nada. E esses livros estão todos lá no site? Está tudo aí, entendeu? Os em português, em inglês tem muito mais livro. Mas se você ler todos que estão em português já, você vai ter uma bagagem muito grande já. Se você ler tudo que tem em português, já vai ter uma bagagem muito grande. Então vamos ver quem está conosco hoje aqui, participando da transmissão. Nós temos aqui hoje a Malini Devidasi, temos aqui também a Amrita Devidasi. Não sei se o Adipurusha está, na primeira mensagem dela, ela só falou ela, né? Vamos ver aqui também. Temos aqui Manmohini Devidasi, a primeira vez que participa conosco. O Vrajaraja Prabhu também está conosco hoje. O Ishan Krishna Prabhu. A Cris também assistindo conosco aqui. O Raghunanda Prabhu presencialmente. Deixe-me ver quem mais aqui. Que comentou são esses. Agora vamos ver quem curtiu. Porque alguns comentam, outros curtem e alguns fazem os dois. Vamos ver agora quem curtiu. Quem curtiu aqui conosco, que eu não falei o nome ainda, de Yashodanandana Prabhu, o Marcos Tadeu também está conosco aqui, Clauri Fiorini também conosco aqui, a Débora Pereira, a Andréia Ferreira, a Dirce Aires, minha prima, também conosco hoje, Sara Vanan Gavarri, também conosco aqui. Que aparece para mim aqui são essas pessoas. E pode ser que tenha alguém também no outro aparelho, mas se você não comentou, não curtiu, né? Hoje a gente não vai conseguir ver você. Mas não importa se eu falei ou não o seu nome. O importante é que você participou conosco, fez sadhusanga conosco, tinha bastante pessoas hoje, creio que quase 15 pessoas aqui fazendo sadhusanga,
em algum momento, pelo menos. Então, agradeço a presença de todos, Dandavat Pranam. Até amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, com Mangalarati, e a leitura do livro, sobre a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Vou colocar o altar para vocês verem a transmissão, com a visão do altar das deidades. Tem muita gente aqui, então hoje não vou olhar quem está todo mundo aqui. Uma boa noite.